Povo de Deus, paz do Senhor. Amém. Se os irmãos olharem para o relógio, não se espantem, é porque ele está adiantado 5 minutos. No meu está 10h30 no celular, então creio que está ali, está meio atrasado. Por favor, você que pode, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho descreveu Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 3. Mateus capítulo 27, versículo 3. Aleluia! Glória a Deus! Quem achou, diga amém? Amém! Podemos ler? Amém. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Agora, por favor, livro de Atos, capítulo 1. Versículo 18. Versículo 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, abre parênteses, perdão. Este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira em que sua própria língua este campo era chamado Al-Sadama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome o outro seu encargo. Por favor, tome o seu assento. Deus me levou ao tema uma traição diária. Como os irmãos puderam perceber, a gente vai falar sobre um personagem muito conhecido na literatura cristã quando está perto da crucificação de Jesus, que é o personagem Judas Iscariotes. Vale destacar que entre os evangelhos e Atos existem dois tipos de Judas: o Judas Tadeu, que logo se torna apóstolo e escreve a carta lá na frente, e Judas Iscariotes. Na Bíblia existem alguns nomes repetidos, porque naquela época tinha uma tendência ao pessoal ter poucas ideias de nomes para pôr em filhos, então alguns nomes eram repetidos, como por exemplo Judas. Segundo a tradição cristã, Judas Iscariotes nasceu em Queriote, na região da Judéia. Judas em grego, Judas, uma helenização do nome hebraico Judá, palavra que significa abençoado ou louvado. O dicionário bíblico Strong afirma que o significado do nome Iscariote significa homem de Queriote. O texto aramaico traz o termo Iscariota, que alguns dicionários classificam como um substantivo próprio. Também é possível que o nome Iscariotes seja um indicativo do nome da sua família, já que em João capítulo 6, versículo 71, o autor escreve: filho de Simão Iscariotes. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Filho de Simão, foi um dos primeiros a juntar-se a Jesus Cristo por ser o mais instruído. Tornou-se tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo, apesar de que Mateus também era contador, mas Judas foi escolhido. Mesmo assim, Jesus deu a incumbência a Judas, talvez porque Judas era diferenciado, um único não galileu. Eu dei a origem aqui, explicação sobre a pessoa de Judas, para que os irmãos entendam o que levou Judas a trair Jesus. Judas era alguém convencido sobre Jesus, mas não convertido. Tanto em que, em uma parte do ministério de Jesus, Judas pensa em vender o perfume de uma mulher, que era caro, e logo Jesus o repreende. Por que o repreende?
porque Judas era ladrão, ambicioso, ganancioso, lobo disfarçado de ovelha. Como eu falei antes, Judas era alguém convencido, mas não convertido. Ele seguia Jesus, foi um dos primeiros a se unir a Jesus, ouvia as pregações de Jesus, via os milagres de Jesus, estava com Jesus ali sempre, principalmente na passagem que Jesus anda sobre as águas. Judas está ali, ouvindo as pregações, ouvindo Jesus, vendo as maravilhas, sendo convencido de que Jesus era o Filho de Deus, de que foi enviado para uma missão. O Evangelho, no livro qual lemos, que é o Evangelho de Mateus, existem os 4 Evangelhos. O Evangelho de Mateus, do qual nós lemos, é o Evangelho onde Mateus precisa convencer os judeus de que Jesus é o Messias. Por isso que o Evangelho de Mateus é um evangelho tradicional, muito tradicional, porque é um evangelho que precisa convencer os judeus de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Judas está ali ouvindo as pregações, mas ele não se converte, ele apenas se convence. Ele acha que Jesus é um cara super legal, super top, que está ali para revolucionar contra Roma, contra o Império Romano, para lutar contra os sacerdotes, mas não. Enquanto Jesus está pregando sobre renúncia, arrependimento, salvação, negar a carne, Judas está dizendo: rapaz, essa conversa é boa, essa pregação é top, essa pregação é maravilhosa, mas eu prefiro continuar na mesma, eu prefiro não negar a minha carne. Enquanto Jesus está pregando sobre negar a carne, Judas está dizendo: rapaz, eu prefiro continuar na minha, não quero largar minha carne, não quero largar a ganância, porque certas coisas que eu posso fazer vai me dar dinheiro. Então Judas continua ali na permanência da carne. Logo mais tarde, em Lucas 22, capítulo 3, Satanás entra em Judas e naquele momento ele tenta achar alguma situação aproveitável para entregar Jesus. Quem me ouve, diga amém. A motivação real pelo qual Judas fez o que fez com Jesus é meio desconhecida nos textos, mas talvez ele achava que Jesus iria ensinar, iria incentivar a luta contra o sistema romano e queriam revolucionar e criar uma revolta contra o Império Romano. Judas enxergava Jesus como alguém que traria paz para o mundo nas visões carnais, matando Herodes, matando Nero, matando os soldados, invocando 12 legiões de anjos e matando todo mundo daquela guerra. Não, na verdade não foi isso que aconteceu. Ao invés de ódio, Jesus ensina o perdão. Ao invés de matança, Jesus ensina o amor, o arrependimento, a renúncia, a santidade. Então Judas vai perdendo a fé para com Jesus e faz o que Satanás sugere. Ao invés de permitir que o Espírito trabalhasse no coração de Judas através das pregações de Jesus, ele permite que o diabo trabalhe na vida dele. E por que isso aconteceu? Porque ele não permitiu que Deus trabalhasse através das pregações de Jesus. Ele conseguiu que o diabo trabalhasse na vida dele, não ouvindo as pregações de Jesus. Ele estava ali, acompanhava Jesus, dormia com Jesus, todos eles reunidos, pregava, fazia milagres, isso e aquilo. Era convencido, mas não convertido. Ele não queria abandonar a carne, não queria seguir o verdadeiro evangelho, não queria negar a si mesmo, como Jesus diz em Marcos 8,15. Em Marcos 8,15 Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas Judas não, ele queria continuar na ganância, queria continuar no engano, queria continuar na inveja, na ambição de querer mais dinheiro e cada vez mais. E há muitos assim hoje em dia no meio de nós, estão ali ouvindo o evangelho, estão ali dentro da igreja, estão pregando, cantando, profetizando, dirigindo, liderando, mas não param para realmente serem convertidos pela pregação do evangelho. Aí quando ele para ouvir uma mensagem verdadeira, aí ele dorme, ele foge, dá as costas, fala que a pregação está fria, está morna, que é muita Bíblia, é muita letra, é muita teologia, nada de Deus. É o tipo de crente que não quer saber do evangelho verdadeiro, só fica atrás de movimento, só fica atrás de campanha o dia todo, o mês inteiro, a semana inteira, mas não para abrir a Bíblia,
não para ler as Escrituras, não para aprender o verdadeiro Evangelho, não fica fundamentado, enraizado no Evangelho. Paulo diz aos Colossenses que deveríamos nos fundamentalizar, nos edificar, nos arraigar, nos enraizar na cruz, em Jesus, no Evangelho. Sabe por quê? Porque se nós não nos enraizarmos no Evangelho, se nós não arraigarmos, nos agarrarmos, nos fundamentalizarmos em Jesus, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir a enchente, vai vir os problemas e vai levar, vai derrubar. E assim é isso que vai acontecer. Então, o crente que não é enraizado em Jesus, o crente que não é fundamentalizado no Evangelho, qualquer coisa derruba ele, qualquer coisa fará ele desistir, qualquer coisa fará ele ir para a rede social colocar desisto de tudo, tadinho, porque não se enraizou no Evangelho de Jesus. Enquanto Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, a própria sabedoria encarnada, ele precisa jejuar, ele tem a consciência de que precisa jejuar, precisa orar, mesmo sendo Deus. Isso é humildade, isso é humilhação, auto-humilhação. Mas Judas não, ele quer usar do dinheiro para crescer, quer usar dos outros para crescer, quer usar da ganância para crescer. E hoje em dia não é diferente. Alguns querem usar os outros para crescer, usar os números para crescer, coloca agendas abertas nos status para crescer, para ficar exposto, para todos verem ele, enquanto Jesus não. Jesus era dependente da graça de Deus, da graça do Pai. Jesus era dependente da oração, era dependente do auto-isolamento para se santificar cada vez mais, era dependente do jejum, era dependente da consagração. Jesus, que era Deus, era dependente disso. Os discípulos chegavam para ele e perguntavam: mestre, tu não está com fome não? Tu só prega, não está com fome? Ele fala: rapaz, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto o alimento de alguns é só crescer, número, agendas e mais agendas, microfone e mais microfone. Enquanto isso, a vontade, a fome de alguns é crescer espiritualmente, é a oração, é o quarto da oração, é o quarto do jejum, é a batalha espiritual, é abrir e aprender mais das Escrituras. Essa é a fome de quem é espiritual. Judas não foi alguém que foi predestinado para aquilo, como alguns pensam. A traição só aconteceu porque Satanás usou Judas. Mas se não fosse Judas, seria qualquer um. Satanás usaria qualquer um, mas o próprio Jesus fez questão de que as antigas Escrituras se cumprissem, que o Filho do Homem havia de ser traído. A profecia era: o Filho do Homem vai ser traído, o Filho de Deus vai ser traído, o Messias será traído. Essa era a profecia. Não estava escrito de que Judas havia de trair. Não. Essa ideia de predestinação é invencionice, é mentira, é heresia. Não existe predestinação. Judas só traiu Jesus porque deu lugar ao diabo, porque deu lugar à carne, não quis se converter através das pregações de Jesus. Muitas vezes hoje em dia não tem sido diferente. As pessoas às vezes só caem, tropeçam, perecem, são derrubadas pelo diabo porque dão brecha ao próprio diabo. A Bíblia diz: jovens sois fortes. Aí você pergunta: tá, os jovens são fortes. Se os jovens são fortes, por que eles são a categoria que mais cai? Se os jovens são fortes, por que a maioria cai? Será que é no físico ou é no espiritual? É no físico. Jovens sois fortes, sentido físico. Dá para ser no sentido espiritual se tiver vida de oração, se tiver vida de jejum, se tiver vida de santidade, se tiver vida de intimidade. Sem intimidade é impossível alcançar a santidade. Sem santidade é impossível alcançar a intimidade. Judas só caiu, só traiu,
porque deu lugar ao diabo, porque deu lugar à carne. A oração te afasta do pecado, o pecado te afasta da oração. Talvez se Judas tivesse tomado o exemplo de Jesus, dos discípulos, em orar mais, em se consagrar mais, em jejuar mais, em tentar negar a si mesmo, talvez teria sido diferente. Claro, Jesus havia sido traído, mas não por Judas, por outra pessoa. A questão aqui não é a profecia, não é o que aconteceu, mas Judas especificamente. Se ele tivesse se consagrado mais, orado mais, dado mais lugar ao Espírito de Deus, não teria acontecido o que aconteceu com ele. Depois que Judas traz Jesus, ele percebe o mal que fez, porque não era Judas ali, era Satanás, usando ele como ferramenta. E também talvez porque Judas achou que, fazendo aquilo, Jesus manifestaria a força revolucionária que os homens esperavam. Judas, na cabeça dele, condenando Jesus, entregando Jesus, pensaria: poxa, agora ele vai revolucionar, agora ele vai mostrar que é o cara, agora ele vai meter bronca em todo mundo, vai matar todo mundo, é isso aí, vai ser guerra, vai ser bom agora. Mas não, o que Jesus faz ele não veio para ensinar revolução, não veio para ensinar ódio, não veio para ensinar procissão, avanço, revolta contra a liderança, revolta contra os sacerdotes. Não. Ele veio para ensinar sobre amor, sobre justiça. Deus tem uma balança: amor e justiça, justiça e amor. Deus não é Deus só de amor, mas também não é Deus só de justiça. Deus é equilibrado, irmãos. Mas Judas era alguém desequilibrado. Eu sei que tem crente espiritual aqui e sabe que crente que é espiritual vive no equilíbrio espiritual. Ele tanto gosta da palavra quanto tanto gosta do poder de Deus, do Pentecostes, do movimento. Crente que é equilibrado tanto gosta de orar quanto gosta de ler, tanto gosta de orar, tanto gosta de ler, quanto gosta de evangelizar, de fazer missões. E eu sei que tem crente aqui que é assim. Essas irmãs que estão aqui dirigindo o ciclo de oração toda quarta-feira são irmãs equilibradas, que mantêm o equilíbrio espiritual. Ao mesmo tempo que elas estão sorrindo para não mostrar o problema nas testas delas, elas estão orando contra as potestades, contra os principados. Mas alguns não são assim. Judas não era assim. Judas era desequilibrado. O desequilíbrio foi tanto que ele se deixou levar pela própria emoção e cometeu suicídio. Judas sente o remorso e tenta devolver as moedas para os sacerdotes. E eles respondem que é problema dele. Ué, tu traiu o cara, não é problema da gente? Isso é problema teu? Isso aí é contigo? Foi tu que quis entregar ele, foi tu que quis trair ele, foi você que não quis ouvir a palavra, foi você que não quis ouvir o evangelho, foi você que não quis ouvir a mensagem, foi você que não quis negar a si mesmo, foi você que não atentou para a mensagem da cruz, foi você que não prestou atenção no que Jesus falava, no que Jesus fazia, foi você, o culpado é você de não ter se convertido pelo que Jesus fez. Então Judas joga o dinheiro ali e sai com a amargura de sufocar sua alma. Uma depressão instantânea e uma crise de ansiedade que ninguém poderia sentir como ele sentiu. Imagine o peso de trair o Filho de Deus, o peso de trair o Messias. Judas não permite que o Espírito trabalhe, pois ele é orgulhoso demais para isso. Ele se entrega à angústia profunda. Ele provavelmente foi a um lugar deserto e achou uma árvore seca. E aqui que a gente conclui a mensagem. Há uma árvore seca. Ele arranja uma corda de algum lugar, amarra no pescoço, prende na árvore e comete suicídio por enforcamento. As suas artérias carótidas são comprimidas, impedindo o suprimento de oxigênio ao cérebro, resultando em inconsciência e morte. É aqui que a vida dele acaba. Vocês leram comigo em Atos 1,18? Eu estava dando aula na IBD domingo e aí um aluno me perguntou: Valdir, Judas teve 2 mortes? Ele morreu 2 vezes? Não é verdade ou está mentira? Na verdade não. A verdade é que é um complemento. Judas, depois que fez o que fez, certamente
a corda se rompeu, era muito velha, ou algo do tipo, o galho se rompeu, alguma coisa aconteceu, ele caiu e bateu em alguma coisa que fez seu corpo se romper ao meio e suas entranhas se abrirem. Não é que existem duas histórias, não é que são duas mortes, é apenas que é um complemento. Aconteceu o que foi escrito nos evangelhos e aconteceu o que a região estava sabendo. Perceba que no versículo 20 e 19, Lucas escreve: e toda a Judeia ficou sabendo, e toda Jerusalém ficou sabendo. Era uma notícia geral que o discípulo de Jesus havia cometido suicídio. A reflexão que temos sobre a vida de Judas é que nunca seja alguém precipitado, orgulhoso, ambicioso. Sempre permita que o Espírito trabalhe na sua vida. Diferente de Judas, Pedro permitiu que o Espírito trabalhasse em seu coração e se tornou um dos líderes da igreja primitiva junto com João e Tiago. Esteja disposto a permitir Deus trabalhar na sua vida. Esteja disposto a permitir o Espírito agir. Diferente de Judas, Pedro se prostrou aos pés da cruz. Pedro conheceu o que é o arrependimento, remissão de pecados. A gente vira alguém diferente quando nos prostramos aos pés da cruz. Todos os dias nós traímos Jesus, não somos diferentes de Judas. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, quase todas as noites, traímos Jesus com nossas ofensas, com nossos pecados, com a nossa língua, com nossas transgressões, com nossos erros, pecando contra o nosso irmão. Mas tem aqueles que se desviam, que vão se enforcar, que vão se expor em rede social, que vão se expor por aí, se trancam num quarto, se isolam, entram em depressão. É a minha geração que é assim. Mas aí tem aqueles que deixam Deus agir, deixam saber o que é arrependimento, o que é profundidade do mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? Morri por você, acreditei em você, acredito em você, perdoo você, te dou outras chances, te dou quantas chances você quiser, mas largue o pecado, vai, não peques mais, vai, não minta mais, vai, não engane mais, vai, não seja mais ambicioso, vai, não roube mais. Essa que é a mensagem do Evangelho. Ontem eu vi a frase de um teólogo muito conhecido. Denis Versiani. Olha o que ele diz: quando a verdade não converte o coração, ela o endurece. Repito, quando a verdade não converte o coração, ela o endurece. Judas teve o coração endurecido pela pregação. Ele achou dura a pregação de Jesus, por isso não quis se converter, não quis negar a si mesmo. Talvez até Jesus colocou Judas naquele cargo de tesoureiro para ver se ele tivesse uma chance de negar a si mesmo. Ali mesmo ele sabia que estava numa posição de que podia roubar dinheiro do grupo, dos 12. Jesus talvez pensou assim: poxa, eu vou colocar ele lá, porque talvez assim, nessa brechinha que tiver lá, ele possa negar a si mesmo e reconhecer que deveria largar esse pecado oculto. Mas não, Judas decidiu prosseguir no engano, na mentira, no pecado oculto. Quando a pregação do Evangelho não converte o crente, ela vai endurecer, porque alguns não querem ouvir por pura consciência, outros não querem ouvir porque não conhecem. Aí é necessário orar, interceder, investir. Agora tem alguns que não querem ouvir por pura consciência, é apostasia, renúncia da fé em Jesus. Foi o caso de Judas. Ele se endureceu, achou dura a pregação do Evangelho. A gente vai pregar o Evangelho e vem aqueles engraçadinhos que acham dura a pregação de terça-feira. Misericórdia, foi duro, foi morno, foi indireta, foi paulada, foi cacetada. É desse jeito, porque quando o pai corrige o filho não fica berrando, o filho não fica gritando, o filho não grita falando, ele senta para ouvir. Quem não senta para ouvir não pode se levantar para falar. A pregação do Evangelho é a pregação do Evangelho e ponto final. Não tem diabo que possa modificar a nossa pregação, não tem muralha que possa modificar a nossa pregação,
Não tem lei de homens que possa modificar nossa pregação. Não tem igrejas inclusivas que possam modificar nossa pregação. Não tem comunismo, não tem socialismo, não tem grupinho LGBT que possa modificar a pregação do Evangelho. Se Jesus diz é pecado, é pecado. Se Jesus diz é mentira, é mentira. Se Jesus diz lago de fogo, é lago de fogo. Se Jesus diz é a palavra, é a palavra. Onde tem a palavra, cala a boca, diabo, porque a palavra que fala é Jesus quem tem autoridade. É Jesus quem tem a autoridade. Não podemos mudar a pregação do Evangelho. Não podemos mudar o significado da cruz. A cruz, ela é cruz. Amor e justiça. Amor e arrependimento. Misericórdia. Essa que é a vertente da cruz. O apóstolo João escreve: filhinhos, não pequeis, não pequeis, não pequem. Mas se caso vocês pecarem, tem um advogado que é Jesus. Esse advogado não julga pela aparência, mas pela reta justiça, pelas ações, pela conduta, pelo caráter. Ele não julga sua etnia, sua cultura, sua idade, sua aparência, sua origem, de onde veio, para onde você vai. Ele julga pelo seu caráter, pela sua conduta. Jesus não é que nem os homens que dá apenas 1, 2 chances só limitadas. Não. Ele perdoa até 70 vezes 7. Queridos, eu era alguém que era guiado pela ignorância. E na Bíblia diz que Deus perdoa aqueles que vivem na ignorância, mas aqueles que vivem na consciência Deus não perdoa. Eu era alguém que vivia na ignorância, era guiado pelo diabo, pela idolatria, e eu sabia do chamado que Deus tinha para a minha vida. Deus sempre me alertando, eu nunca dei ibope, dei ouvidos. Até usava minha mãe também. Minha mãe sempre me guiou à igreja, na conduta, na doutrina, e eu na igreja sendo aquele em oculto, né? Fazendo as coisas em oculto. Até que um dia Deus estreitou minha terra. Quando foi de dezembro para janeiro desse ano, Deus estreitou minha terra, usou até meus líderes e disseram que se eu não parasse de fazer o que estava fazendo, iriam tirar até meu cargo. E entre outras coisas aconteceram muitas situações, o que fez eu entender que já era o tempo de Jesus, que já era o tempo de Deus. Foi quando eu entendi e larguei toda a idolatria da carne, larguei tudo que o diabo mandou eu fazer para poder seguir ao chamado de Jesus. Alguns vivem na ignorância porque não querem seguir a vocação de Jesus. Deus manda o camarada pregar e ele não quer pregar, fica no comodismo. Deus manda ele cantar, ele não canta, está no comodismo. Deus manda ele evangelizar, não quer evangelizar, está no comodismo. Eu sabia que Deus havia me chamado para pregação, para futuro pastoreio, mas eu não queria, estava relaxado, estava no comodismo. Agora, quando você deixa Deus trabalhar, Deus agir, só uma brechinha, só uma chance, Deus faz a transformação. Que Deus em Cristo nos abençoe e que os irmãos sejam edificados por essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe também a congregação local, a liderança local, o pastor Zacarias, o pastor Jefferson. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Permita a Deus te dar uma chance na sua vida, permita a Deus agir a favor da sua vida. Não sei o que você passa, não sei o que você está passando, mas permita a Deus agir na sua vida, para que você não acabe que nem Judas, mas acabe que nem Pedro, que mesmo negando Jesus, se prostrou aos pés da cruz. Em Atos 2, fez uma pregação que salvou mais de 3.000 almas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus, por essa palavra. E eu estava pegando aí, eu estava me lembrando de uma aula que nós assistimos, uma aula de aconselhamento pastoral, e o pastor é professor. E ele falou algo que me deixou assim,